Estamos ao vivo! Boa noite, pessoal! Como estão? Mais uma live do livro Mais Esperto que o Diabo. E hoje nós vamos abordar o capítulo 5. Quanto mais vamos avançando na leitura dele, mais forte a leitura dele vai ficando, porque ele é um livro muito forte, né? E hoje estamos no capítulo 5. Eu desativei os comentários, portanto não consigo, verificar quem está entrando, mas seja muito bem-vindo para você que chegou agora, para você que vai assistir essa live depois. Eu desativei os comentários porque eu vou fazer uma leitura, Vou fazer a leitura do livro aqui. E eu reparei que eu estava fazendo a leitura, eu olhava e me distraía com os comentários. Aí eu quero estar bem focada para passar esse transbordo, esse conteúdo rico desse livro que está aqui comigo. E pessoal, todo início de live eu passo aqui para vocês o tanto que esse livro ele tem mexido bastante comigo, trouxe com bastante clareza como que o inimigo, como que o diabo, ele age em nossas vidas, ele busca agir, E nesse livro, o autor, ele aborda, ele fala, que o diabo, ele consegue alienar 98% das pessoas através de medos, de 6 tipos de medo. E quais são esses 6 tipos de medo? É medo da pobreza, medo da crítica, medo dos problemas de saúde, medo da perda do amor, medo da velhice e medo da morte. A maioria das pessoas, dos seres humanos, provavelmente tem algum desses medos. E se algum desses medos se faz presente na sua vida, isso não é obra de Deus, é obra do diabo. Eu vou falar palavras fortes aqui, eu vou falar frases fortes aqui, como esse livro é forte. E também a minha linguagem é assim. Então, pessoal, bora lá. Hoje é o capítulo 5, onde ele continua a entrevista aqui com o diabo. Aí o capítulo 5, o título, está escrito assim: A confissão continua. Ele faz uma pergunta enorme para o diabo. Olha isso aqui. Isso aqui é a pergunta do autor. E eu vou estar lendo aqui porque o diabo, no início do livro, no início da entrevista, ele falou para o autor: eu exijo que você me chame como Sua Majestade. Aí o autor perguntou: mas por quê? Porque eu vou ler aqui, ele vai estar chamando o diabo de Sua Majestade, porque ele fala que ele tem o poder de influenciar 98% das pessoas. É muita gente que infelizmente está alienado a ele. Aí ele fala que por eles ter essa grande influência, ele tem o poder, ele tem a autoridade de chamar ele de Sua Majestade. Aí o autor chama ele no livro assim, como ele pediu, para conseguir arrancar a confissão dele. Aí o capítulo 5 ele inicia da seguinte forma. O autor pergunta: se esta sua confissão parasse exatamente aqui, todas as suas afirmações seriam perfeitas. Mas felizmente para milhões de suas vítimas que ganharão a liberdade devido à sua confissão, esta entrevista continuará até que você tenha me fornecido a arma que eventualmente ajudará milhões de pessoas a combaterem a sua dominação por meio dos seus medos e superstições. Lembre-se, Sua Majestade, a sua confissão recém começou. Depois que eu arrancar de você uma descrição completa de todos os métodos pelos quais você controla as pessoas, eu o forçarei também a dar a fórmula pela qual o seu controle poderá ser quebrado por vontade própria. É verdade, aí ele continua, é verdade que não estarei aqui tempo suficiente para derrotá-lo, mas as palavras publicadas que deixarei serão imortais, porque elas contêm a verdade. Você não teme a oposição de nenhum indivíduo, pois sabe que será por um breve período de tempo, mas teme a verdade. Você tem medo da verdade e nada mais, pois a verdade lentamente, mas de forma definitiva, vai dar aos seres humanos a liberdade de todos os tipos de medo.
Sem a arma do medo, você seria inofensivo e completamente incapaz de controlar qualquer ser humano. Isso é verdadeiro ou falso? Ele pergunta para o diabo. E o diabo responde: não tenho alternativa, se não admitir o que é que você disse é verdade. Aí ele continua: agora que nos entendemos, vamos em frente com a sua confissão. Mas antes de nós continuarmos, aproveitarei o tempo para tirar uma dúvida muito pessoal minha. Eu lhe farei apenas uma pergunta e a resposta me trará toda a satisfação que eu quero. Não é verdade que você controla somente as mentes daquelas pessoas que se permitiram cair no hábito da alienação? Aí o diabo responde: sim, é verdade. Eu já admiti essa verdade uma dúzia ou mais de vezes. Por que você me perturba tanto repetindo essa mesma questão? O autor pergunta: há poder na repetição. Eu estou forçando você a repetir os pontos principais da sua confissão, de muitos modos diferentes, e tantos quantos possíveis, de tal forma que as suas vítimas possam ler essa entrevista e determinar a sua profundidade pelas suas próprias experiências com você. Esse é um dos meus pequenos truques. Você aprova o meu método? Aí o diabo responde: você não poderia estar preparando uma armadilha para mim com o objetivo de conseguir algo mais poderoso, ou poderia? O autor continua: eu estou fazendo as perguntas e você está respondendo. Vá em frente agora e confesse, porque você não tem poderes suficientes para me fazê-lo confessar. Quero a sua confissão para ajudar e confortar todas as suas vítimas, as quais intenciono libertar do seu controle no exato momento em que elas lerem a sua confissão. O diabo responde: estou sem poderes para influenciar ou controlar você, simplesmente porque você encontrou o principal segredo para o meu reino. Você sabe que existo somente nas mentes das pessoas que têm medo. Você sabe que controlo somente os alienados, que se negam a usar as suas próprias mentes. Você sabe que o meu inferno é aqui mesmo na terra, e não no mundo que vem após a morte. E você também sabe que os alienados fornecem todo o fogo que uso no meu inferno. Você sabe que eu sou o princípio ou forma de energia que expressa o lado negativo da matéria ou da energia, e que não sou uma pessoa com um garfo e um rabo pontudo. Você tornou-se o meu mestre, porque superou todos os seus medos. Por último, você sabe que pode liberar todas as vítimas humanas que ele contatar. E esse conhecimento definido é que fará o maior estrago na minha estratégia de denominação. Dele conseguir dominar. Não consigo controlá-lo, porque você descobriu a sua própria mente e assumiu o controle dela. Até aí, senhor humano. E o diabo chama o autor de senhor humano. Até aí, senhor humano. Esta confissão deverá alimentar a sua vaidade até um ponto crítico. O ser humano, o autor pergunta: este último dardo foi necessário. O tipo de conhecimento que utilizei para superar você não se autocontamina com a indulgência vulgar da vaidade. A verdade, sim, esta é a única coisa no mundo que consegue manter-se acima de qualquer coisa. Agora vamos continuar com a sua confissão. O que há de errado com o princípio da bajulação? Você usa ou não? Aí o diabo responde: se eu uso, obviamente. A bajulação é uma das minhas armas mais úteis. Com esse instrumento mortal, eu fisgo os peixes grandes e pequenos. O autor pergunta: a sua admissão me interessa. Vá em frente agora e me conte como você faz o uso da bajulação. O diabo responde: eu faço uso dela de tantas formas que é difícil saber por onde começar. Estou avisando antes de eu responder em detalhes que se você publicar as minhas respostas, você trará para si mesmo uma avalanche de ridicularidades na sua própria cabeça. O ser humano, o autor pergunta: eu assumirei a responsabilidade, prossiga. O diabo fala:
Bem, devo admitir aqui que você encontrou o maior segredo de como converto as pessoas para o hábito da alienação. O autor fala: essa é uma admissão considerável. Vá em frente com a sua confissão e não desvie do assunto da bajulação. Sem mais conversas colaterais e sem mais enrolações nesse momento, me conte tudo sobre como você usa a bajulação para ganhar o controle sobre as pessoas. Aí o diabo responde: a bajulação é uma isca de valor incomparável a todos aqueles que desejam ganhar o controle sobre as outras pessoas. Ela carrega em si qualidades atrativas para as outras pessoas, porque opera por meio de duas das mais comuns das fraquezas humanas, a vaidade e o egocentrismo. Há certa quantia de vaidade e egocentrismo em todas as pessoas. Em algumas pessoas, essas qualidades são tão salientes que elas literalmente servem como uma corda pela qual alguém pode amarrar-se. A melhor de todas as cordas é a bajulação. A bajulação é a isca-chave pela qual homens seduzem mulheres. Algumas vezes, na verdade, frequentemente, mulheres usam a mesma isca para ganhar o controle dos homens, especialmente os homens que não são dominados pelo apelo sexual. Ensino o seu uso tanto para homens quanto para mulheres. A bajulação é também a principal isca com que os meus agentes ganham a confiança das pessoas, de quem eles procuram as informações necessárias para prosseguir na sua missão. Onde quer que alguém pare para alimentar a sua vaidade pela bajulação, lá estou eu colocando o primeiro tijolo para construir mais um alienado. Não alienados não são facilmente alvos da bajulação. Inspiro pessoas a usarem a bajulação em todas as relações humanas, onde seu uso é possível, porque todos aqueles que são influenciados pela bajulação tornam-se vítimas fáceis do hábito da alienação. Aí o autor ser humano pergunta: você consegue controlar qualquer um que seja suscetível à bajulação? O diabo responde: muito facilmente. Como eu já disse, a bajulação é de grande importância em tornar as pessoas presas fáceis ao hábito da alienação. O ser humano pergunta: com que idade as pessoas são mais suscetíveis à bajulação? O diabo responde: idade não tem nada a ver com a susceptibilidade à bajulação. As pessoas respondem a ela de uma forma ou outra, a partir do momento em que elas se tornam conscientes de sua própria existência até a sua morte. O ser humano pergunta: por quê? Por meio de que forma as mulheres podem ser facilmente bajuladas? Aí o diabo responde: por meio da sua vaidade. Diga a uma mulher que ela está bonita ou que ela se arruma fantasticamente bem. O ser humano pergunta: qual a forma mais efetiva de fisgar os homens? O diabo responde: egocentrismo, com E maiúsculo. Diga a um homem que ele tem um corpo forte, como Hércules, ou que ele é um grande homem de negócios, e ele perderá totalmente a faculdade da razão e ficará dominado por um sentimento egocêntrico. Depois disso, você já sabe o que acontece. O ser humano fala: todos os homens são assim? O diabo responde: não. 2 a cada 100 homens têm o seu ego todo sob controle, que mesmo um bajulador profissional não conseguiria perfurar a sua pele, mesmo com uma faca de açougueiro. O ser humano pergunta: como uma mulher esperta consegue aplicar a arte da bajulação no momento de atrair os homens? O diabo responde: pelo amor de Deus, homem, tenho que desenhar o método dela para você? Você não tem imaginação? Aí o ser humano pergunta: ah, sim, tenho imaginação suficiente, Sua Majestade, mas estou pensando naqueles pobres homens do mundo que precisam entender a técnica exata com que eles podem ser bajulados para caírem no hábito da alienação.
Vá em frente e conte-nos como uma mulher pode fisgar homens ricos e espertos. O diabo responde: este é um truque diabólico das mulheres, mas considerando que você está pedindo a informação, neste momento não tenho escolha senão revelá-lo. As mulheres influenciam os homens por meio de uma técnica que consiste basicamente em: primeiro, na habilidade de forjar um tom de voz suave e quase infantil. Segundo, na habilidade de fechar seus olhos em uma posição semicerrada, hipnotizando os homens. O ser humano pergunta: isso é tudo que há no mundo da bajulação? O diabo responde: não, essa é apenas a técnica. Aí vem a razão pela qual uma mulher usa essa técnica como isca. O tipo de mulher que você talvez tenha em mente nunca se vende a um homem, ou muito menos lhe dá algo em troca. Em vez disso, ela vende a ele o seu próprio egocentrismo. O ser humano pergunta: isso é tudo que as mulheres usam quando elas desejam bajular os homens? O diabo responde: esta é a coisa mais eficaz que elas podem usar. Isso funciona muito bem quando o apelo sexual fica em segundo plano. Aí o ser humano pergunta: isso me leva a acreditar então que homens grandes, fortes, espertos podem acabar sendo manipulados pelo uso da bajulação, da mesma maneira como se fossem criaturas vulneráveis. Isso é possível? Aí o diabo responde: se isso é possível, isso está acontecendo exatamente agora neste minuto. Além disso, ao menos que eles sejam alienados, quanto mais sedentos ele vem. Tanto mais forte a sua queda, quando uma bajuladora profissional usa a sua tática com eles. O ser humano pergunta: conte mais algum dos seus truques com os quais você faz com que as pessoas se alienem na sua vida. Aí o diabo responde: um dos meus mais efetivos instrumentos é o fracasso. A maioria das pessoas começa a se alienar tão logo elas encontram adversidade e raramente 1 a cada 10.000 permanecerá tentando após fracassar 2 ou 3 vezes. O ser humano pergunta: então é o seu negócio induzir as pessoas a fracassarem sempre que você pode? Isso é correto? Aí o diabo responde: sim, isso é correto. O fracasso acaba com a moral, destrói a autoconfiança, liquida o entusiasmo, enfraquece a imaginação e afasta qualquer tipo de propósito definido. Sem essas qualidades, ninguém consegue permanecer, manter o sucesso em qualquer empreitada. O mundo produziu milhares de inventores com habilidades superiores àquela de Thomas Edison, mas desses homens ninguém nunca ouviu falar enquanto o nome de Edison se eternizará. Isso porque Edison converteu o fracasso em um trampolim para alcançar grandes resultados, enquanto os outros utilizaram o fracasso como um alívio para não produzir resultados. O ser humano pergunta: a capacidade para superar o fracasso sem desencorajar-se, por acaso é um dos grandes ativos de Henry Ford? Deixa eu abaixar o ar. Aí o diabo responde: sim, é a mesma qualidade. Sim, é essa mesma qualidade. É o verdadeiro ativo de todos os homens que alcançam sucessos fabulosos em qualquer aspecto de suas vidas. Aí o ser humano autor pergunta: essa afirmação é muito generalista, Sua Majestade. Você não desejaria modificá-la ou reduzi-la um pouco para não ter mais precisão? O diabo responde: nenhuma modificação é necessária, porque essa afirmação não é tão vasta. Pesquise com precisão as vidas de homens e mulheres que alcançam sucessos duradouros e você achará, sem exceção, que o sucesso deles ocorreu na exata proporção da extensão do fracasso que eles conseguiram superar. A vida de cada pessoa bem-sucedida clama por uma das maiores verdades que a maior parte dos filósofos já sabia. Cada fracasso traz junto de si a semente de um sucesso equivalente.
mas a semente não germinará e crescerá sob a influência de um alienado. Ela se abre para a vida somente quando está nas mãos de alguém que reconhece que a maior parte dos fracassos são somente derrotas temporárias e que nunca, sob nenhuma hipótese, aceita a derrota como uma desculpa para alienar-se. Aí o ser humano pergunta: se eu estou entendendo corretamente, você está afirmando que existe virtude no fracasso? Isso não me parece razoável, porque você tenta induzir as pessoas a fracassarem. Se há virtude no fracasso. Aí o diabo responde: não há inconsistência nas minhas afirmações. O que parece ser inconsistência, na verdade, é a sua falta de entendimento. O fracasso é uma virtude somente quando ele não leva uma pessoa a desistir de tentar e começar a alienar-se. Induzo tantas pessoas quantas eu posso a fracassarem e tantas vezes quanto posso, pela simples razão de que raramente uma em cada 10.000 permanecerá tentando após cair 2 ou 3 vezes. Não estou preocupado com os poucos que convertem os fracassos em alavancas para o sucesso, porque de qualquer forma eles pertencem à minha oposição. Não estou preocupado com os poucos que convertem os fracassos em alavancarem para o sucesso, porque de qualquer forma eles permanecem à minha oposição. Eles são não alienados e por isso estão fora do meu alcance. Aí o ser humano pergunta: a sua explicação clareia o assunto. Agora vá em frente e me conte alguns de seus outros truques, por meio dos quais você induz as pessoas a se alienarem. O diabo responde: outros dos meus mais efetivos truques é conhecido para você como propaganda. Esse é um instrumento de maior valor para mim, ao fazer com que as pessoas matem umas às outras sob o disfarce da guerra. A esperteza desse truque consiste basicamente pela sutileza com a qual eu o uso. Misturo propaganda com notícias do mundo. Ensino isso em escolas, públicas ou privadas. Coloco cor nos filmes animados com elas, faço com que elas entrem em cada casa onde tenham um rádio ligado. Faço com que ela esteja nos quadros negros, jornais e programas de rádio. Eu a espalho em todos os lugares onde as pessoas trabalham e fazem negócios. Uso a propaganda para encher as salas dos tribunais das varas de família, principalmente quando se trata de divórcio. Também faço com que a propaganda sirva para destruir os negócios e a indústria. Na verdade, a propaganda é o meu principal instrumento para iniciar as corridas aos bancos. Meus propagandistas cobrem o mundo de forma tão eficaz e tão completa que consigo iniciar epidemias de doenças, incitar os líderes para a guerra ou fazer com que os negócios entrem em pânico sem ninguém saber que nem por onde começou. O ser humano pergunta: se você consegue fazer tudo isso que você diz, conseguir fazer com a propaganda, não é difícil imaginar, porque temos tantas guerras e crises econômicas. Dê-me uma descrição simples do que você quer dizer com o termo propaganda. Apenas diga o que é e como ela trabalha. Desejo saber particularmente como você faz com que as pessoas se alienem por meio do uso desse instrumento diabólico. O diabo responde: propaganda é qualquer instrumento, plano ou método pela qual as pessoas podem ser influenciadas sem saber que estão sendo influenciadas, ou até mesmo a fonte dessa influência. Propaganda é usada nos negócios como o principal objetivo de desencorajar a concorrência. Propaganda é usada nos negócios como o principal objetivo de desencorajar a concorrência. Empregadores a usam para ganhar vantagem sobre os seus empregados. Os empregados retalham usando a propaganda para ganhar vantagem sobre os seus empregadores.
Na verdade, ela é usada tão universalmente e por meio de uma técnica tão bonita e delicada que mesmo quando é detectada, ela parece inofensiva. O ser humano pergunta: eu suponho que alguns de seus garotos, nesse exato momento, estão encorajados em preparar as mentes dos americanos para alienar-se, para aceitar alguma forma de ditadura. Conte-me como eles trabalham. Aí o diabo responde: sim, milhões dos meus garotos estão preparando os americanos para se tornarem hitlerizados. Meus melhores garotos estão trabalhando por meio da política e da organização dos trabalhadores. Nós temos a intenção de assumir o país por meio de eleições, em vez de armas. Os americanos são tão sensíveis que eles jamais aceitariam um choque de ver a sua forma de governo modificada com a ajuda de armas ou tanques de guerra. Então, os nossos garotos da propaganda estão servindo a eles uma dieta que eles engolirão, preparando uma luta entre empregadores e empregados. Quando a propaganda tiver feito seu trabalho por completo, um dos meus garotos servirá como um ditador. E os 9 velhos da Suprema Corte, como suas tolas nações da Constituição, partirão. Todos terão um emprego ou serão alienados a partir dos cofres do governo. Quando as barrigas dos homens estão cheias, eles alienam-se livremente com aqueles que lhe dão o que de comer. Homens famintos saem do controle. Aí o ser humano autor pergunta: me pergunto quem inventou o sábio truque que você chama de propaganda, baseado no que você me contou sobre sua fonte e a natureza da propaganda. Entendo por que ela é tão letal. Somente alguém tão esperto quanto a sua majestade poderia ter inventado tal instrumento que ferisse a razão, destronasse a vontade própria e seduzissem homens para o hábito da alienação. Por que você não usa o poder da propaganda para ganhar controle das suas vítimas, em vez de subjugá-las pelo medo e aniquilá-las por meio da guerra? Aí o diabo responde: o que é o medo do diabo senão propaganda? Você não observou a minha técnica cuidadosamente, ou teria visto que eu sou o maior propagandista do mundo. Nunca alcanço um fim por meios diretos. Se porventura posso alcançar esse mesmo fim por modos sutis e evasivos. O que você supõe que eu esteja usando quando planto ideias negativas nas mentes dos homens, quando ele fala homens, é homens e mulheres, e ganho o controle sobre eles por meio do que eles acreditam em suas próprias ideias? Como você chamaria isso, a não ser a mais sábia de todas as formas de propaganda? Aí o ser humano pergunta: por certo, você não vai me contar que destrói as pessoas com sua própria ajuda, sem elas notarem o que estão fazendo? Aí o diabo responde: isso é exatamente o que eu desejo que você entenda. Além disso, mostrarei a você exatamente como esse truque é realizado. O ser humano pergunta: agora nós estamos chegando a um lugar. Como exatamente você converte seres humanos em propagandistas e seduz a se auto-aprisionarem? Conte-me essa história com todos os detalhes sórdidos. Essa é a parte mais importante da confissão. E eu estou muito ansioso para ganhar o controle do seu segredo. Ao mesmo tempo, não posso culpá-lo por tentar me enrolar nessa resposta, porque ambos sabemos que ela fará com que milhões de vítimas inocentes do seu controle passe a pensar e, consequentemente, fique fora do seu alcance. Você também sabe que a sua resposta protegerá outros incontáveis milhões de seres humanos que ainda não nasceram. Aí o diabo responde: as suas deduções estão corretas. Essa parte da minha confissão me fará mais estragos do que todo o resto que eu farei. Aí o ser humano pergunta: para entender o seu problema de uma maneira melhor, podemos dizer
que essa parte da sua confissão salvará milhões de pessoas do seu controle. O diabo fala: tudo o que posso dizer é que você me colocou numa situação infernal. Aí o ser humano fala: agora você deve saber como milhões de vítimas se sentem. Vamos em frente. Aí o diabo fala: faço a minha primeira entrada na mente de um indivíduo subornando-o. O ser humano pergunta: o que você usa como um suborno? O diabo responde: uso muitas coisas, todas elas coisas prazerosas que os indivíduos cobiçam. Uso o mesmo tipo de propinas que indivíduos usam quando subornam um ao outro. Isto é, uso como suborno as coisas que a maioria das pessoas quer. Minhas melhores propinas são amor, sexo, ganância pelo dinheiro, desejo obsessivo de ganhar alguma coisa por nada, jogos de azar, vaidade nas mulheres e egocentrismo nos homens, desejo de ser mestre dos outros, desejo por tóxicos, desejo pela autoexpressão por meio de palavras e atos, desejo de imitar os outros, desejo de perpetuação da vida após a morte, desejo de ser um herói ou uma heroína, desejo por alimento físico. O ser humano pergunta: essa é uma lista muito interessante de subornos, Sua Majestade. Você usa outros? Aí o diabo responde: sim, muitos outros, mas estes são os meus favoritos. Por meio da combinação de alguns deles, consigo entrar na mente de qualquer ser humano, independente da idade, e consigo permanecer em possessão da sua mente até a sua morte. Aí o ser humano pergunta: isso significa que esses subornos são as chaves pelas quais você consegue silenciosamente destrancar a porta da entrada de qualquer mente que você escolher? Aí o diabo responde: é exatamente isso que quero dizer. E é exatamente isso que eu posso fazer. Aí o ser humano pergunta: o que acontece quando você entra na mente de uma pessoa que ainda não está no hábito da alienação, mas pertence à classe dos 98% dos seres humanos que são alienados em potencial? Aí o diabo responde: trabalho imediatamente para ocupar o máximo que eu conseguir dentro da mente dessa pessoa. Se a maior fraqueza desse indivíduo é o desejo por dinheiro, começo a jogar moedas na frente dele. Claro, falando em sentido figurado. Intensifico o seu desejo e o induzo a perseguir o dinheiro com todas as suas forças. Então, quando ele chega perto do momento de abocanhar o dinheiro, eu simplesmente tiro da sua frente. Este é um velho truque meu. Depois de esse truque ter sido repetido algumas vezes, o pobre infeliz desiste e se entrega. Aí eu tomo conta de um pouco mais de espaço na sua mente e acabo por preenchê-lo com o medo da pobreza. Este é um dos melhores preenchedores da mente que eu tenho. Quando ele sempre fala medo da pobreza, pessoal, é medo da pobreza significa improdutividade, a pessoa que está ali improdutiva, sem fazer nada, porque quando ela não está produzindo, ela fica improdutiva, quietinha, sem fazer nada do jeitinho que o diabo gosta. Ei, meu amor, maridão acabou de chegar. Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem? Certo. Já estou quase finalizando. Te amo. Aí, o ser humano pergunta: sim, admito que o seu método é muito inteligente, mas o que acontece se a vítima, por acaso, enganar você e conseguir pôr as suas mãos em um monte de dinheiro? Você consegue preencher a sua mente com o medo da pobreza? Consegue? Aí o diabo responde: não consigo. Ocupo espaço preenchendo a sua mente com alguma coisa que sirva ao meu objetivo da mesma maneira. Se a minha vítima conseguir alcançar e for bem-sucedida no seu desejo por dinheiro, muito dinheiro, começo a induzi-la com todas as coisas que ela pode comprar com o dinheiro.
Por exemplo, faço com que ela consuma alimentos altamente calóricos. Isso reduz a capacidade de pensamento, coloca o seu coração em risco e começa um caminho para a alienação. Aí então, além disso, faço com que ela tenha indisposições estomacais e intestinais, devido à grande quantidade de comida que ela está ingerindo. E isso também diminui a sua capacidade de pensamento, sem falar na pouca disposição para a vida. Aí o ser humano pergunta, mas e se a vítima não é um glutão? A quais outros vícios você pode induzi-la para levar ao hábito da alienação? O diabo responde, se a vítima é um homem, posso geralmente fisgá-lo por meio de apetite por sexo. A autoindulgência em sexo faz mais homens caírem no hábito da alienação e fracassarem do que todas as outras causas combinadas. Aí o ser humano pergunta, quer dizer então que comida e sexo são duas das suas iscas mais certeiras, isso é correto? Aí o diabo responde, sim, com esses dois atrativos posso tomar conta da maioria das minhas vítimas. Junto com essas é o desejo por dinheiro. Aí o ser humano pergunta, ele fala na verdade, eu estou começando a pensar que a riqueza é mais perigosa do que a pobreza, se é que você pode acreditar na sua história. Se é que se pode acreditar na sua história. Aí o diabo fala, bem, isso tudo depende de quem tem a riqueza e como ela foi adquirida. O ser humano pergunta, o que tem a ver a maneira como o dinheiro foi adquirido com o fato de ser uma bênção ou uma maldição? Aí o diabo responde, tudo. Se você não acredita em mim, dê uma olhada naquelas que adquirem grandes quantias de dinheiro de forma abrupta, sem tempo suficiente para ganhar sabedoria de como lidar com ele. Tendo feito isso, observe atentamente como eles usam o dinheiro, porque você supõe que os filhos dos homens ricos raramente conseguem grandes realizações, tal como seus pais? Eu lhe contarei por quê. É porque eles foram privados da autodisciplina que vem do fato de ter que se trabalhar pelo dinheiro. Dê também uma olhada no histórico de artistas do cinema ou atletas que num piscar de olhos acharam-se rodeados de fortuna e de uma hora para outra são venerados como heróis pelo público. Observe o quão rapidamente eu consigo penetrar as suas mentes, principalmente por meio do sexo, dos jogos de azar, da comida e do álcool. Com esses vícios, eu consigo pegar e controlar mesmo as maiores e melhores pessoas. Tal logo elas colocam as mãos em grandes quantias de dinheiro. O ser humano pergunta, e o que você tem a dizer sobre aqueles que adquirem dinheiro lentamente, e paulatinamente, prestando de alguma forma de serviço útil? Eles também são facilmente pegos? Aí o diabo responde, eu também consigo pegá-los, mas geralmente tenho que mudar a isca. Alguns deles querem uma coisa e outros querem outra. Meu objetivo é mais bem alcançado, onde consigo fazê-lo querer algo que eles desejam muito, mas embrulho esse pacote como se fosse que eles não quisessem. O que eu dou a eles é algo definitivo, que os faz alienados. Você entende como eu trabalho? O diabo pergunta para o ser humano. Aí o ser humano fala, o seu trabalho é muito inteligente. Você atrai as pessoas por meio dos desejos naturais e aí então coloca o seu veneno mortal bem no âmago desses desejos, sempre que você pode. Aí o diabo fala, agora você está começando a entender. Como você pode ver, de forma figurada, pode-se dizer que eu coloco o início e o fim contra o meio. O ser humano pergunta, de tudo o que você diz, pude entender que você não consegue induzir um não alienado a ajudá-lo a ganhar o controle da sua mente com esses tipos de suborno. Isso está correto? O diabo fala, isso está exatamente correto.
Posso e também me interesso em dar propinas a todos os não alienados, porque uso como suborno as coisas que todas as pessoas naturalmente desejam. A diferença é que o não alienado assemelha-se a um peixe que rouba a isca do anzol, mas recusa-se a ser fisgado. O não alienado tira da vida o que quer que ele queira, mas ele o faz nos seus próprios termos. O alienado tira o que quer que ele consiga da vida, mas tudo que ele tira, ele consegue nos meus termos. Por analogia, pode-se dizer, de outra forma, que o não alienado pega dinheiro emprestado de um banco legítimo, se ele realmente quer, e paga com taxa de juros decente. O alienado dirige-se a um agiota, empenha-se o seu relógio e paga uma taxa de juros suicida pelos seus empréstimos. Aí o ser humano pergunta: então eu concluo por todas as suas afirmações que no final das contas as suas mãos estão de alguma forma ligadas em todas as misérias e problemas das pessoas, mesmo que a sua presença não seja visível? O diabo responde: todos os meus trabalhadores que trabalham contra a vontade são na verdade os meus operários. Como você pode ver, os meus trabalhadores que não são conscientes do trabalho que fazem são todos aqueles que eu consigo controlar com alguma combinação de propinas. Pessoas que tenho que controlar pelo medo ou alguma forma de tragédia. Elas não desejam servir a mim, mas não conseguem evitar, porque elas estão eternamente ligadas a mim pelo hábito da alienação. Aí o ser humano pergunta: agora estou começando a entender melhor a sua técnica. Você suborna suas vítimas por meio dos seus desejos naturais e as leva a se alienar-se se elas responderem aos seus atrativos. Se elas se recusarem a responder, você planta a semente do medo nas suas mentes ou para armadilhas para elas com algum tipo de infortúnio, atuando-as enquanto elas estão no auge da depressão. Esse é o seu método? Aí o diabo responde: é exatamente assim que eu trabalho. Muito esperto, você não acha? Aí o ser humano pergunta: quem você prefere que sirva como seu propagandista? Os jovens ou os velhos? Aí o diabo responde: os jovens, é claro, porque eles podem ser influenciados pela grande maioria dos seus atrativos, muito mais facilmente que as pessoas com mais idade, que já têm um julgamento mais maduro. Além disso, eles vão permanecer mais tempo a meu serviço no planeta. Aí o ser humano pergunta: Sua Majestade, me dê uma clara descrição do que é a alienação. Agora me diga. Aí ele fala: Sua Majestade me deu uma clara descrição do que é uma alienação. Agora me diga o que deve ser feito para assegurar-se contra o hábito da alienação. Eu quero uma fórmula completa que qualquer um possa usar. Aí o diabo responde: a proteção contra a alienação encontra-se facilmente dentro de cada ser humano que tem um corpo normal ou uma mente afiada. A autodefesa pode ser aplicada por meio destes simples métodos. Pense por si mesmo em todas as ocasiões, pelo fato de que aos seres humanos não é dado o controle completo sobre nada. Pensar os próprios pensamentos é algo muito significativo. Decida definitivamente o que você quer da vida. Então, crie um plano de ação para alcançá-lo e esteja disposto a sacrificar tudo ou mais se necessário, antes de aceitar uma derrota permanente. Analise as derrotas temporárias, não importando de qual natureza ou causa, e extraia dessa derrota a semente de uma vantagem equivalente. Esteja disposto a prestar um serviço útil, equivalente ao valor de todas as coisas materiais de que você demanda da vida. E não esqueça que você deve prestar o serviço primeiro, para depois receber o valor equivalente. Reconheça que o seu cérebro é um aparelho receptor.
que pode ser sintonizado para receber comunicações da Central Universal de Inteligência Infinita, para ajudá-lo a transformar os seus desejos no equivalente físico. Reconheça que o seu grande ativo é o tempo. É a única coisa, com exceção do poder do pensamento, que você também tem nas suas mãos, e a única coisa que você pode ser transformada em coisas materiais que sejam do seu desejo. Organize seu tempo de tal forma que nada seja desperdiçado. Reconheça a verdade de que o medo geralmente é um preenchedor de espaço que o diabo utiliza para ocupar a porção disponível da sua mente. Ele é somente um estado de espírito que você pode controlar preenchendo o mesmo espaço que ele ocuparia com a fé inabalável na sua capacidade de fazer a vida fornecer o que você queira dela. Quando orar, não implore. Peça o que você quer e insista exatamente nisso, sem subtítulos. Reconheça que a vida é um mestre cruel. Ou você o controla, ou ele controla você. Não há meio termo. Nunca aceite da vida qualquer coisa que você não queira. Se aquilo que você não quer temporariamente vem à força para você, você pode recusar-se e aceitá-lo na sua mente. E isso abrirá espaço para você trazer as coisas que você realmente quer. Por último, lembre-se de que seus pensamentos dominantes atraem, por meio de uma lei definitiva da natureza, pela rota mais conveniente e curta, a sua contrapartida física. Seja extremamente cuidadoso com o foco dos seus pensamentos. Aí, para finalizar, o ser humano faz mais 2 perguntas neste capítulo 5. O ser humano pergunta: essa lista me parece muito impositiva. Dê-me uma simples forma combinando todos os 10 pontos que você mencionou. Se você tivesse que combinar todos estes 10 pontos em somente um, qual deles seria? Aí o diabo responde: seja definido em tudo o que você fizer e nunca deixe pensamentos não acabados na mente. Forme o hábito de alcançar decisões definidas em todos os assuntos e áreas da sua vida. Aí o ser humano pergunta: pode o hábito da alienação ser quebrado? Ou ele se torna permanente uma vez tendo sido formado? Aí o diabo responde, para finalizar esse capítulo 5. O hábito pode ser quebrado se a vítima tiver força de vontade suficiente, considerando-se que leva tempo para conseguir. Existe um ponto de ruptura em que o hábito nunca mais pode ser quebrado. Além desse ponto, a vítima torna-se minha. Ela se parece como uma mosca que foi pega numa teia de aranha. Ela pode lutar, mas não consegue desvencilhar-se. Cada movimento que ela faz a torna mais enredada. A teia na qual enredo as minhas vítimas permanente, na verdade, é uma lei da natureza, que ainda não foi nem entendida nem estudada pelos homens da ciência. E ele finalizou o 5º capítulo número 5, assim. Eu achei muito forte. Cada vez mais ele está conseguindo arrancar mais coisas e como eu falei lá no início da live, vai passando a leitura, esse livro vai ficando mais forte, a entrevista vai ficando mais forte. E esse foi o capítulo 5 do livro Mais Esperto que o Diabo. Então é isso, pessoal. Para você que já leu esse livro, você já sabe que ele é muito rico, muito forte, muito necessário na vida de todo ser humano. E para quem não leu, eu super indico estar adquirindo para estar lendo ou acompanhando as lives aqui que eu estou fazendo. Beleza? Então foi isso. Um ótimo restinho de noite para você. Sábado, né? Ótimo domingo e tá vindo aí mais uma semana super abençoada.
que ela seja repleta de realizações do Senhor, que você consiga colocar Ele no centro do que você quer. E pode ter certeza que tudo vai cooperar para o seu bem. Então é isso, pessoal. Boa noite e até a próxima live do capítulo 6.